por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida. Estamos dando mais um passo muito abençoado nessa jornada, né? Crescendo em sabedoria. E aí, conta para mim, o que você tem achado dessa jornada, né? Cada dia a gente está aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso nos ajuda a crescer, né? A palavra de Deus é a própria sabedoria. Bem-aventurado aqueles que aprendem, né? E hoje nós vamos dar mais um passo muito importante, mas muito importante mesmo, para a gente continuar crescendo em sabedoria. Inclusive, a ordem de Deus é crescer e multiplicar, né? Tudo que é bom a gente deve crescer e multiplicar. Então, antes da gente ler aqui a palavra, eu quero te pedir, me ajuda a crescer esse canal, é um canal de bênção. Como que eu faço isso, bispo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione aí o sininho de todas as notificações, para que você possa também receber em primeira mão, né? Cada bênção que Deus nos der para entregar na tua vida, você seja notificado. E também, se inscrevendo, você está fornecendo para este canal um tijolinho para o crescimento. Aí mais uma pessoa se inscreve, mais um tijolinho, e aí vai crescendo. E também, como Deus diz, né? Crescei e multiplicai. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, essa mensagem. Vamos multiplicando o número de pessoas alcançada, abençoada com esse projeto, com essa jornada, né? Crescendo em sabedoria. Tá bom? Deixa aí o seu like também. Escreva o seu comentário, seu pedido de oração. Tá? Escreva aí o que você achou, você gostou. Escreva aí para que outras pessoas também possam ser edificadas com aquilo que Deus te deu. Você tem uma palavra de sabedoria também para agregar ao que a gente está compartilhando aqui, ensinando? Escreva aí no comentário. Escreva aí no comentário. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E em parte aprendemos. Parte aqui, parte ali. E assim nós vamos crescendo e multiplicando. Amém? A palavra de hoje é Provérbios. A gente tem lido muito Provérbios, né? Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 18. Versículo 2. Versículo 2. Aliás, nós vamos ler o versículo 4, depois a gente volta no 2. Ó. Diz assim, ó, águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Vou ler aqui na linguagem de hoje, que é a Bíblia, na tradução da linguagem de hoje. Diz assim, ó, a linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é isso que a gente está aprendendo? Aprendendo a ser sábios. Por isso que o sábio, ele não deve se calar. Como assim se calar, bispo?
Você não pode guardar a sabedoria só para você. Por quê? Porque as palavras do sábio são como os rios que nunca secam. Traduzindo, uma palavra de sabedoria que você falar vai saciar a sede de alguém. Vai. Por exemplo, tem pessoas agora me assistindo que têm sabedoria em uma área que talvez eu ainda não tenha. Eu preciso adquirir. Aí quando eu te ouço, te escuto, o que você fala, o testemunho que você dá, aquilo traz para mim sabedoria. Os sábios têm que liberar as palavras. Tem que liberar a palavra. Ei, sábio, com você mesmo que eu estou falando, você sábio. Diga, eu sou sábio. Sim, você é sábio. Você precisa liberar palavras. Eu sei, a gente fica meio assim constrangido, fica meio tímido, a gente fica meio assim pensando o que os outros vão falar, né? Ah, mas se eu fazer um vídeo aqui, vão pensar isso, vão pensar aquilo, e vai criticar nisso, vai criticar naquilo. Lembra da mensagem anterior? A gente tem que focar no que Deus pensa. Por exemplo, eu estou aqui de alguma maneira contribuindo para o crescimento da sabedoria de muitas pessoas que estão me assistindo. Se eu fosse ficar preocupado com o que os outros pensam, o que vão pensar, o que vão falar, e vão falar isso, vão falar aquilo, certamente eu iria fazer, sabe o quê? Isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu ia me calar. Aí eu pergunto, você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem me usado para falar, as palavras que saem da minha boca, abençoa o teu coração, abençoa a tua alma, traz uma sabedoria para você. Deus usa, né, a gente para falar. Você acha que eu estaria sendo sábio se eu ficasse calado e deixasse só o mundo falar? Quem é do mundo, quem gosta do que não presta. Porque quem gosta do que não presta, fala à torta à direita. Já ouviu falar? Fala à torta à direita, fala bobagem, fala besteira, fala asneira, fala mentira, fala falsidade, fala um monte de coisa. E aí, os sábios, os que são de Deus, não pode falar na internet, não pode falar no YouTube, não pode ter um canal para falar. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo que as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é para você calar. Você não pode secar. As suas palavras não podem secar. Suas palavras de sabedoria. É Deus quem te dá. É Deus quem te dá. É como água para o sedento. Inclusive, a palavra de Deus é água. É água. Eu ouvi uma mensagem muito poderosa, através do bispo Ricardo de Holanda. E a palavra muito interessante, muito forte, porque havia um homem que há muitos anos estava na beira de um tanque, esperando o anjo vir para agitar as águas, porque quando agitava as águas, todo que se lançava nas águas era curado de qualquer coisa. E aí eu achei muito interessante, porque ele explicou. A palavra de Deus é a água viva. Quando o pregador prega uma palavra, o anjo da igreja prega, está mexendo nas águas. Só que tem gente que não mergulha naquela mensagem, não mergulha naquela água. Por exemplo, agora aqui, eu estou sendo um anjo de Deus. Como assim anjo, bispo? Eu não estou vendo asas aí, não.
anjo mensageiro de Deus. Eu estou mexendo as águas para você. E essas águas de sabedoria, a palavra de sabedoria. Nós estamos mexendo essas águas de sabedoria. Muita gente já se lançou nessa jornada de sabedoria e está sendo curado de muita tolice, de muita ignorância espiritual, de muita falta de entendimento. Quantas pessoas subiram de nível espiritual através de se mergulhar nessa água que é a palavra de sabedoria. Inclusive, no próximo capítulo, nós vamos ver que a sabedoria ela tem um espírito. Existe o espírito de sabedoria, olha só. Mas às vezes tem pessoas que elas estão assistindo, ela está acompanhando, mas ela não está mergulhando nessas águas, ela está esperando. Eu achei muito interessante essa mensagem e fiquei assim, meditando, sabe, meditando na palavra, elucubrando assim, pensando, matutando aqui naquela palavra. Meu Deus, que coisa simples, mas poderosa. Jesus falou para ele, levantar e andar, porque a própria água viva, aleluia, que é o Senhor Jesus, estava ali. Levanta e anda, vai lá. Quantas vezes Deus usa, né, a gente, o anjo, o mensageiro, para mexer nas águas. Tem hora que é a água de libertação, é a palavra de libertação. Tem hora que é a água de sabedoria, a palavra de sabedoria. Tem hora que é a palavra da família, é a água da família para curar a família. Tem hora que é a água para curar o sentimento, o emocional, enfim. E tem pessoas que ela precisa despertar esse lado sábio dela, de entender. As águas estão se movendo, eu vou me lançar nessas águas. Não fique calado. Suas palavras têm sabedoria. Ô bispo, eu não me acho sábio, eu não me vejo sábio. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tem uma pitada de sabedoria. Todo mundo, bispo. A Bíblia diz que até o tolo, olha só, até o tolo, quando ele se cala, é tido por sábio. Por quê, bispo? Porque o tolo fala o que não deve. Fala como é que fala? Pelos cotovelos, fala só, né? Então, às vezes, o tolo fica caladinho ali, aí alguém olha e fala, uai, não está falando nada de errado, deve ser um sábio, deve estar pensando. Só que ao sábio, as palavras dele ou dela, que é sábio ou sábia, mulher sábia, homem sábio. As palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Então, quando o sábio está transmitindo sabedoria, compartilhando sabedoria, abençoando outros com palavras de sabedoria, ele está sendo um rio que nunca seca. Por que um rio nunca seca, você sabe? Quando um rio seca, o que está faltando para ele? Água. Você quer ver a sabedoria secar? É você deixar de transmitir, você deixar de dar. É muito interessante. As pessoas que dão testemunho, parece que quanto mais testemunho elas dão, porque o testemunho alimenta os outros, abençoa os outros. Quanto mais esse ato de amor a pessoa faz, parece que mais ela recebe. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Se eu ficar com a revelação da palavra só para mim, eu vou ser um rio que vai secar. Mas quanto mais eu jorro, quanto mais eu transmito dessa água poderosa que é a palavra de Deus, mais Deus me dá. As palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Agora vamos lá no versículo 2. Diz assim, ó, o tolo não se interessa em aprender. Tá vendo? O tolo, quando fala, vamos aprender, o tolo não tem interesse nenhum. Nenhum. Sabe o que acontece? Tem uma coisa que a gente precisa atinar e mudar em nós. Ao invés de a gente ficar falando assim, por que eu estou passando por isso?
Por que eu estou passando aquilo no sentido de reclamar, questionar? A gente deve falar o seguinte: Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter? Porque, vou ser sincero, tem momentos na vida que tudo que você faz, parece que quanto mais você mexe, pior fica. Parece que quanto mais você tenta, você esforça para dar certo, e aí é que dá errado. E aí vem na cabeça: meu Deus, o que está acontecendo? E aí você fica com um pensamento perturbador. Agora, quando você demonstra interesse em aprender o que é necessário, por exemplo, cada deserto, todo mundo tem deserto, todo mundo passa deserto. E cá entre nós, parece que o deserto de quem prega, o deserto de quem é sacerdote, parece que é um deserto assim mais estranho do que os outros, sabe? Dá essa impressão. A gente que ensina muito, às vezes a gente não percebe que as coisas que acontecem com a gente é para a gente aprender. A gente precisa aprender algo novo. Precisa aprender a lidar com a situação. Precisa aprender a se portar em determinados momentos. Né? Então, o tolo, ele não se interessa em aprender. Vamos lá. Qual é o outro lado? De um lado é o tolo. Qual é o outro lado? O sábio. Opa! Então, peraí. Se eu busco ser sábio, eu tenho que ter o interesse em aprender. Olha que coisa maravilhosa. O tolo não se interessa em aprender. Por isso que fica tolo. Vamos ter interesse, demonstrar interesse. Senhor, eu estou numa situação boa ou ruim, não interessa. Mas qual é o aprendizado nessa fase? Por que às vezes parece que a gente fica patinando e não sai do lugar em algumas situações? É porque não aprendeu. Na hora que você aprende, sobe de nível. Às vezes, há momento que o que a gente está aprendendo é para desenvolver o nosso lado pessoal. Desenvolvimento pessoal. Às vezes, uma situação é para a gente aprender no quesito relacionamento interpessoal. Às vezes é para a gente aprender coisas espirituais. Tem situações que é para a gente aprender sobre nossas emoções. Como é que a gente é emocionalmente em determinadas situações. O tolo, ele não se interessa em aprender, ele quer ter. Eu quero ter paciência, eu quero ter sabedoria, eu quero ter isso, quero ter aquilo outro. Só que quando a pessoa ela interessa em ser, aí ela não só quer ter paciência, ela quer ser paciente. É diferente. Ela não só quer ter sabedoria, ela quer ser sábio. Olha que maravilha. Como é que está o seu interesse em aprender? Pelo que você está assistindo, acompanhando, eu posso dizer que você tem interesse em aprender. Porque a jornada da sabedoria é passos de aprendizado sobre sabedoria, sobre crescer no quesito sabedoria. Então, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Quer dizer, o tolo não quer aprender nada. O negócio dele é só dar a opinião dele, ou seja, ele vê desse jeito, e desse jeito, pronto. Mas não pega nada, não aprende nada, não cresce em nada. Ele não consegue olhar com outros olhos. A visão de mundo dele é muito fechada. É muito fechada. Ele só vê o mundo do jeitinho da tolice. O sábio não.
sábio, ele quer aprender, ele tem interesse em aprender o que está além do que ele está vendo, além do que ele já sabe. O sábio, ele toma gosto em aprender. Em aprender. E aí, continuando, diz, ó. Os maus serão desprezados. E quem suja o próprio nome passa vergonha. Mais vale um bom nome do que muitos tesouros. Uma coisa é os outros querer sujar o nosso nome. Uma coisa é os outros querer manchar a sua imagem, denegrir sua imagem. Outra coisa é a própria pessoa, ela sujar o seu nome. Aí ela não está sendo sábia. Passa vergonha. Como assim, bispo? Quer dizer que se eu estou passando vergonha é porque o meu nome está sujo? Não necessariamente. Porque tem coisas que a gente se sente envergonhado. Pelo que aconteceu, pelo que conseguiu fazer, o que não conseguiu. Somos ser humano. Mas a Bíblia está ensinando. Não suje o seu nome por nada. Tem gente que tem um nome sujo. Ela suja o nome dela. Não suje o seu nome. Não suje, porque aí você... A Bíblia está dizendo, isso não é sábio. Por quê? Porque quem suja o seu nome vai ser envergonhado. Então nós vamos buscar em Deus a sabedoria para que a gente possa ser esse rio que não seca e que a gente tenha interesse em aprender. Em aprender. Você sabia que a gente precisa aprender até a viver? A gente precisa aprender a viver. Você sabia que é importante a gente aprender sobre nós mesmos? É autoconhecimento. Isso ajuda muito em várias situações. Tanto que Jesus ele falava, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, a gente tem que aprender essas coisas. Tome gosto em aprender e você vai crescer em sabedoria. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Então esse é mais um passo crescendo em sabedoria. Como é que a gente cresce? Aprendendo, colocando em prática e abrindo a boca, traduzindo. Crescendo e multiplicando, compartilhando. Tá bom? Eu quero orar para que Deus abençoe sua vida, para você não passar vergonha. Não vai. Os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais serão envergonhados. Eu creio nisso. Vamos falar com Deus nesse exato momento. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Eu te peço, gentilmente, eu te peço. Deixa aí o seu like também. Deixa seu comentário, seu pedido de oração. É muito importante para nós. É muito importante para mim, né? Leia as suas palavras que você vai escrever aí. Né? De repente você está se sentindo de um jeito que precisa falar. Fazer um pedido de oração. Então não é sábio você, como diz aqui ó, no versículo 1, fala daqueles que se isolam, né? Eu já me isolei muito. Até que eu comecei a perceber, peraí, isso aí não é a atitude dos sábios. Não é a atitude dos sábios. Né? Então, talvez você está se isolando, enquanto que pode começar a se abrir. Escreve aí no comentário. Você está passando uma situação? Escreve aí para a gente orar nessa situação. Bispo, eu estou passando vergonha. Escreve aí, vamos orar a Deus, para Deus reverter essa situação. Tá bom? Vamos orar agora, no nome de Jesus. Onde você estiver, Deus vai te alcançar, Deus vai te abençoar. E se Deus quiser, nós vamos continuar nessa jornada. Todos os dias, 5 e 5 da manhã, já vai estar aqui a palavra.
a oração, para abençoar o seu dia, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado, eu oro por cada pessoa que está acompanhando, que está tendo esse interesse em aprender, em compartilhar, em receber e também em dar. Recebe a sabedoria e dá a sabedoria. Essa pessoa que tem interesse em crescer e ajudar. Quanto mais ela cresce em sabedoria, mais ela ajuda os outros. Abençoa, Pai, que cada um de nós sejamos agraciados pelo Senhor. Livrai-nos do opróbrio, da vergonha, como está escrito. Mas que o teu nome seja glorificado. É o que eu determino agora. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Você que estava com medo de ser envergonhado, desonrado, o Senhor vai te honrar, vai te abençoar. Uma coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria ao invés de pranto. Oh, glória a Deus. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Receba a bênção de Deus agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Se prepare amanhã. Se Deus quiser, nós vamos dar mais um passo crescendo em sabedoria. E nós vamos falar sobre o espírito de sabedoria. Tá bom? Deus te abençoe.